18 de abril de 2021. Estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria iniciarmos a nossa semana sob a palavra de Deus, que vem nos iluminar, que vem guiar nossos caminhos. Eu sou o Padre Diego Araújo e acolho a todos vocês. Bem-vindos, bem-vindas. O evangelho de hoje é Lucas 24, do 35 ao 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos neste evangelho que o medo e a covardia dos discípulos de Jesus, quando contemplam o vitorioso ressuscitado, cedem lugar à alegria, à exultação. De fato, meus irmãos, a ressurreição de Jesus afasta o mal e vence a morte, e gera nos corações uma força para testemunhar. Os discípulos, quando olharam para a fragilidade humana da cruz, perderam o encanto, mataram a fé. Mas Jesus não desiste desses discípulos incrédulos. Por isso Jesus se mostra diante deles. É muito interessante, meus irmãos, que esse texto é a continuação da narrativa do episódio com os discípulos de Emaús. São esses mesmos discípulos. Já tinham percebido Jesus no partir do pão. E Jesus aparece novamente e eles caem no medo, no susto, no espanto. Mas eles já tinham contemplado Jesus quando partiu o pão. E no partir do pão perceberam a presença de Jesus. É o retrato da humanidade. Na verdade, é o nosso retrato enquanto católicos, cristãos. Somos muito próximos de Jesus e no partir o pão, no mistério da Santíssima Eucaristia, nos acontecimentos da nossa vida, nós conseguimos perceber a presença de Deus.
Mas acontecem situações em que Deus se mostra que nós sutilmente não conseguimos percebê-lo. Por que será? Talvez porque os nossos olhos se detêm em nós mesmos, em nossos problemas que são tão pequenos. Por que será que nós, tanto quanto os discípulos de Emaús que já tinham contemplado o Senhor, já tinham percebido o Senhor, por que nós também não conseguimos, em algumas situações e situações bem pontuais da nossa vida, perceber a Deus? E Jesus disse assim para eles: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. É o Deus que se mostra, meus irmãos, nos acontecimentos mais complicados da história humana. E o texto bíblico vai dizer depois, mesmo Jesus se mostrando, possibilitando que esses discípulos o tocasse e olhasse para ele, confirmasse de fato é o Senhor. Mesmo assim, o texto bíblico vai dizer no versículo 41, mas eles ainda não podiam acreditar. E por quê? Porque estavam muito alegres e surpresos. Mas que coisa estranha, padre. Por que a alegria e a surpresa diante da contemplação de Jesus ressuscitado fazia com que eles ainda não pudessem acreditar? Porque era uma alegria, uma surpresa meramente humana, meramente humanos. Esta alegria e esta surpresa eram meramente humanas. E quando nós nos detemos na nossa humanidade, nós não conseguimos crer em Deus de maneira integral, de maneira sobrenatural. É isso que aconteceu com esses discípulos. E o texto vai dizer mais ainda, depois ainda, que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem. Porque a incredulidade humana não nos permite perceber Deus. É Jesus, por meio da ação da graça, quem concede-nos a possibilidade de percebê-lo nas situações mais desafiadoras da vida. Por isso, meus irmãos, a necessidade de buscarmos intimidade com Jesus ressuscitado, para que, íntimos com Ele, intrinsecamente unidos a Ele, nós assim possamos perceber o toque de Deus e a ação de Deus nos acontecimentos. É dessa maneira. Nós, como os discípulos de Emaús, também somos muito incrédulos, fracos na fé. E o Senhor nos convida: tocai em mim e vede. Que nesse domingo, meus irmãos, possamos apresentar as situações da nossa vida, aquelas que mais nos impossibilita de perceber Deus. Cadê Deus? Por que, Senhor? Onde o Senhor está? Por que isso? Como que eu vou proceder? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Essas situações. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? É a pergunta que Jesus nos faz, como assim o fez aos discípulos de Emaús. Que nós, tocando a Jesus e olhando no sacramento da Eucaristia, sobretudo, possamos perceber que em Jesus está a solução de tudo. E que aqueles que estão unidos a Jesus, mesmo que pereçam, que padeçam sofrimentos, mesmo que padeçam as dores do mundo, sairão exultantes e vitoriosos, porque Jesus é o Deus da vida e da vitória. E o Evangelho termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso.
Nós, católicos, somos convidados a testemunhar a vida, o poder de Deus, não o fracasso, o desânimo, a tristeza. Por isso, meus irmãos, neste domingo, eu desejo a todos vocês força e coragem. Que Deus os abençoe, os fortaleça. Toquemos em Jesus, olhemos para Ele. Ele é poderoso e vitorioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.